Agora é finalmente a hora de explorar em mais detalhes uma das cidades mais fascinantes do mundo antigo, Alexandria. Já exploramos Roma de muitos ângulos diferentes, desde sua composição urbana, até como ela mudou ao longo dos séculos, até sua densidade populacional muito alta. E também fizemos o mesmo com a nova Roma Istambul, mas muito antes de Istambul, e até mesmo antes de Roma, Alexandria era a maior, mais próspera e mais densamente povoada grande cidade da antiguidade. E neste vídeo, vamos analisar esta magnífica cidade do mundo antigo em grande detalhe. Já em um dos primeiros vídeos deste canal, eu estava falando sobre a densidade populacional extremamente alta da antiga Roma. Roma tinha uma área de cidade de 14 quilômetros quadrados dentro das muralhas aurelianas e muito provavelmente alguns quilômetros quadrados a mais fora das muralhas da cidade, totalizando cerca de 20 quilômetros quadrados. Sabemos que a população máxima de Roma estava entre 800 mil e 1.200.000 de pessoas, então o valor mediano, 1 milhão, resultaria em uma densidade populacional incrivelmente alta de 50 mil pessoas por quilômetro quadrado. Vemos que atualmente existe apenas uma cidade neste planeta com uma densidade populacional maior do que essa, nomeadamente Malé, a capital das Maldivas. A antiga Istambul também tinha uma densidade populacional muito alta. Englobada dentro das muralhas teodosianas, havia uma área populacional de 14 quilômetros quadrados. No entanto, nem toda essa área era povoada, e podemos supor que talvez 10 a 12 quilômetros quadrados eram povoados. As estimativas para a população de Istambul variam muito, mas de acordo com Círio Mango, um historiador e especialista no layout e estrutura urbana de Istambul, a cidade teve um pico de população de 600 mil pessoas, então estamos olhando para uma densidade populacional de 50 a 60 mil pessoas por quilômetro quadrado semelhante e talvez um pouco maior do que a de Roma. Mas muito antes de Istambul ser fundada em 330 d.C., e mesmo antes de Roma se tornar uma potência mundial, havia outra cidade no mundo antigo que deve ter sido absolutamente incrível. Claro, estou falando sobre Alexandria. Alexandria foi fundada por Alexandre o Grande, em 331 a.C., em uma área que provavelmente já estava habitada de alguma forma antes disso. A atividade humana na área pode ser rastreada até o antigo reino egípcio, portanto, entre o século 21 e o século 27 a.C. Depois de fundar Alexandria, Alexandre nunca mais voltou ao local de sua cidade recém-fundada e, como sabemos, morreu já 8 anos depois, em 323 a.C. Seu império, consequentemente, se fragmentou em subunidades menores, governadas por seus respectivos generais. Um desses generais se chamava Ptolemeu, e ele tomou posse do República Árabe do Egito, trazendo até mesmo o corpo de Alexandre com ele, para quem ele mandou construir um túmulo em Alexandria. Em 305 a.C., ele se declarou faraó e declarou Alexandria a nova capital de seu reino. E a partir desse momento, Alexandria veria um crescimento sem precedentes, onde se tornaria em um período de cerca de 100 anos a maior cidade do mundo daquela época, o que significa que por volta de 200 a.C., Alexandria contava com até 500 mil habitantes, e em seu auge chegou a ter até 600 mil. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar nosso trabalho no Patreon ou através da associação ao YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. O YouTube não é realmente generoso com um tópico tão nichado sobre o final do Império Romano, e a receita de anúncios dos vídeos é, portanto, realmente baixa. Para ser sustentável, preciso do seu apoio no Patreon ou como membro no YouTube. Creio que Majoriano agradeceria pelo apoio a um canal em seu nome. Eu certamente agradeço. O século III a.C. também foi a época em que Alexandria viu a construção de muitos de seus monumentos mais grandiosos. O famoso farol, por exemplo,
O farol de Alexandria foi construído entre 284 e 246 a.C. Este, uma das 7 maravilhas do mundo da antiguidade, permaneceria de pé por cerca de 1500 anos antes de ser destruído por um terremoto no século XIV d.C. Depois tivemos o Serapião, onde um novo deus era adorado, Serapis, que tinha a intenção de unir as divindades pagãs gregas e egípcias, e assim unificar o povo egípcio e grego de Alexandria. Durante esses tempos, Ptolomeu II reinava, e foi também durante o seu reinado que a famosa Biblioteca de Alexandria foi construída, portanto, durante o mesmo período que o farol de 284 a 246 a.C. Aqui eram guardados inúmeros pergaminhos antigos, possivelmente até 400.000, o que equivale a cerca de 100.000 livros modernos, uma incrível concentração de conhecimento antigo. Infelizmente, a maior parte dela foi queimada na Guerra Civil Romana em 48 a.C., quando o fogo se espalhou acidentalmente do porto para a biblioteca. Anexado estava o Musaion, que seria o centro de aprendizado e ensino, e atrairia muitas grandes mentes do mundo antigo. Muitos matemáticos, retóricos e filósofos de todo o mundo antigo se reuniriam para ensinar ou aprender no Musaion. O próprio Euclides estudaria geometria aqui, e foi também aqui que o grande Herón de Alexandria construiria muitas máquinas sofisticadas, chegando quase a provocar uma revolução industrial com sua invenção de um precursor do motor a vapor rotativo, o aeolipile. A grande Hipátia também ensinou em Alexandria até o início do século V d.C., por volta de 100 a.C. A República Árabe do Egito ficou cada vez mais sob influência romana, até que em 30 a.C., a República Árabe do Egito foi finalmente incorporado ao crescente Império Romano. Podemos supor que a composição urbana da cidade permaneceu bastante constante por centenas de anos, e já em 200 a.C., a cidade deve ter tido a aparência mostrada neste mapa aqui. A cidade foi cuidadosamente planejada e alongada em forma, com uma rua muito grande passando de oeste para leste, chamada de Rua Canóbica. O farol estava em uma ilha ao norte, a biblioteca e o Musaion perto do porto, o Serapião ao sudoeste, e claro, a cidade também ostentava dezenas de outros templos gregos e depois romanos, mas também um grande estádio, usado posteriormente também como um hipódromo para corridas de carruagens, chamado Lageion. Possivelmente estava localizado também no sudoeste, perto do Serapião. A cidade estava, é claro, cercada por uma muralha muito longa. Como podemos ver, a cidade tinha cerca de 5 quilômetros de comprimento e cerca de 2 quilômetros de largura, resultando em uma área total de cerca de 10 quilômetros quadrados. Então isso significa que a antiga Alexandria também tinha uma densidade populacional extremamente alta de 50 a 60 mil pessoas por quilômetro quadrado, muito comparável à antiga Roma ou à antiga Istambul. A maneira como as cidades antigas conseguiam alcançar densidades populacionais tão altas era alojando-as em algo não tão diferente dos modernos prédios de apartamentos, com vários andares. Esses eram chamados de insulae na antiga Roma e eram bastante semelhantes na antiga Istambul. Então podemos supor que em Alexandria também a maioria das pessoas vivia nesses insulaes superlotados, tipo prédios de apartamentos, já que de outra forma tal alta densidade populacional não teria sido alcançável. Curiosidade, a maior densidade populacional urbana já alcançada foi na cidade murada de Kowloon, onde 50 mil pessoas viviam em uma área de superfície de apenas 210 por 120 metros. Isso correspondia a uma densidade populacional incrível de 1,93 milhão de pessoas por quilômetro quadrado. Portanto, mesmo que as densidades populacionais da antiga Alexandria, Roma e Istambul fossem muito altas, densidades populacionais muito mais altas são alcançáveis. Durante o tempo do fim da República Romana e o nascimento do Império Romano, Alexandria deve em algum momento ter sido superada por Roma em termos de tamanho e população, provavelmente em algum momento no primeiro século a.C. Ainda assim, Alexandria permaneceu extremamente populosa e impressionante por centenas de anos.
Mesmo a praga de Cipriano, que assolou fortemente Alexandria nos anos 250 d.C., onde viu sua população reduzida pela metade, não conseguiu acabar com esta magnífica cidade, pois ela se recuperaria posteriormente. Após o século IV d.C., Istambul cresceu rapidamente, e então por um tempo tivemos 3 cidades muito grandes no Império Romano, por volta do ano 400 d.C., todas com pelo menos 500 mil habitantes: Roma, Alexandria e Istambul. Foi durante esse tempo que a cidade presenciou tumultos religiosos ocorrendo, nos quais uma multidão cristã fanática lutaria contra pagãos que se fortificaram no Serapião, mas infelizmente isso não impediria os cristãos de derrubar muitas estátuas pagãs e danificar templos pagãos. Em 415 chegou o ponto mais baixo, quando esses fanáticos cristãos iniciais mataram a famosa Hipátia de Alexandria mencionada anteriormente. Esses eventos são retratados no filme Ágora, que, apesar de, claro, nem sempre ser totalmente preciso, é um dos poucos filmes sobre a vida no final do Império Romano e como o surgimento do cristianismo afetou os pagãos. No geral, é muito mais historicamente preciso do que filmes como, por exemplo, Gladiador, e eu posso, portanto, recomendá-lo fortemente, ainda mais porque quase não existem filmes sobre o final do Império Romano. Após meados do século V d.C., Roma começou a declinar e o Império Romano do Ocidente logo depois se dissolveu. Mas o Império Romano do Oriente continuou, e apesar de tudo isso, Alexandria continuou a brilhar. Muitos neoplatonistas ainda ensinavam em Alexandria, assim como faziam na antiga Academia Platônica de Atenas, e isso continuaria até meados do século VI, até que o imperador Justiniano, em um de seus atos mais intolerantes, decidiu retirar o financiamento desta antiga instituição milenar. No início do século VII, então, Alexandria ficou brevemente sob o domínio persa na desastrosa Guerra Romano-Sassânida em 619, apenas para ser reconquistada pelos romanos do Oriente sob o comando de Heráclio alguns anos depois, e logo em seguida cair nas mãos dos árabes em 641. Foi brevemente recapturada em 645 pelos romanos do Oriente, apenas para então cair definitivamente nas mãos dos árabes no mesmo ano. Assim terminaram 1000 anos de domínio grego e romano para Alexandria, e a cidade posteriormente passou por uma forte transformação cultural ao longo de muitos séculos, e cresceu em tamanho e população até se tornar a Alexandria moderna que conhecemos hoje. E se você estiver interessado em aprender mais sobre a composição urbana da antiga Istambul, pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Porém, se quiser saber como Roma teria sido sob o reinado dos últimos imperadores romanos, assista ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias amici Império Romano e Benevolete.